A máquina de combate tá voltando no Pokémon GO, meus amigos. Verizon entra no jogo no dia 28 de julho, às 10 horas da manhã. Ele vai embora no dia 4 de agosto, também às 10 horas da manhã. Esse lendário é o último das espadas da justiça do mês, né? Tirando o Keldeo, que não volta nunca. Mas enfim, vou te mostrar um guia completo dessas batalhas de raid lendária. Inclusive os melhores counters também e o melhor uso desse Pokémon. Verizon é do tipo grama e lutador, meus amigos, por isso ele tem fraqueza dupla aí ao tipo voador e fraqueza simples ao tipo fada, fogo, gelo, venenoso e psíquico. E você já sabe a maioria dos Pokémon que a gente vai utilizar já nos counters, né? Dá pra fazer de dupla com os Pokémon level 50, 3 pessoas com os Pokémon level 40 e 4 pessoas com os Pokémon level 30. Eu sei que o Verizon é um Pokémon solável, tá? Dá pra você solar ele sim nessas raids lendárias, mas toma cuidado para você não perder passe. Se você quiser tentar, fica à vontade. Você vai utilizar os counters que eu vou mostrar para vocês já, mas sim, dá para fazer sozinho o Verizon. Coloca assim de dupla no level 50 para ficar mais fácil para todo mundo, né? Nem todo mundo tem Pokémon tão forte assim. E falando no nível dos Pokémon, é aquele arco que fica na cabeça do seu Pokémon. Você não consegue detectar, né, a olho nu o nível certinho, mas dá para você utilizar algumas manhas para você tentar adivinhar o nível do seu Pokémon, tá? A partir do level 40 até o level 50, o Pokémon começa a pedir doce GG para fortalecer, aí você sabe que ele tá acima do nível 40, e no nível 30 até mais ou menos o nível 39,5 lá, ele pede 6.000 de poeira estelar para fortalecer, aí você sabe mais ou menos que ele tá no nível 30 até o 40. Para você ver certinho o nível do seu Pokémon, você pode usar o aplicativo do Pokédine, que ele vai mostrar exatinho o nível que o seu Pokémon, tá? E você pode usar tanto o Pokédine quanto o Pokéraid para te auxiliar nas raids lendárias aí, para você organizar raid na sua cidade, convidar a galera de fora para fazer com você, ou o contrário, você usa passe remoto em salas que outros treinadores ao redor do mundo criarem à distância. Então você pode utilizar esses dois aplicativos para auxiliar você nas raids lendárias. Eles não dão ban no Pokémon GO, não, pode ficar à vontade, tá? O CP do 100% sem influência no clima do Verizon aí é 17,27 e com influência no clima é 21,59. O clima que deixa ele bufado aí, os climas na verdade, né? É o clima de nublado e o clima de ensolarado. Eu vou deixar na tela para você fazer a comparação da versão normal com a versão brilhante desse Pokémon, que eu acho muito bonito, tanto a versão normal quanto a versão brilhante, né? Ele sai do tom de verde para um tom de salmão ali, quase um vermelho. Acho sensacional o shine dele e vale lembrar que qualquer raid lendária, a chance de shine é 1 a cada 20 mais ou menos, então boa sorte para você pegar o seu brilhante aí, é claro. Vamos começar falando de counters aqui, pessoal, e lembrando aqui, só relembrando, né, sempre que eu passo os melhores Pokémon aqui, eu sempre falo de 3 Mega Evoluções, 3 Sombrosos e 14 Pokémons normais, pra ficar acessível pra todo mundo, tá? Porque senão a lista só vai ter Mega Evolução e só Sombroso, e não é intuito desse vídeo aqui, tá? Mega Rayquaza é o melhor Pokémon pra essas raids aí, com Golpe de Ar e Ascensão do Dragão. Ascensão do Dragão é um golpe exclusivo do Rayquaza, você só consegue colocar esse golpe utilizando um item chamado Meteorito, e se você não tem esse item na sua bolsa, você não vai conseguir pegar esse item atualmente no jogo, você vai ter que esperar o Rayquaza voltar para colocar esse golpe nele, tá? O segundo melhor Pokémon é quem? Rayquaza normal, é claro, né? Golpe de Ar e Ascensão do Dragão, continua com os melhores movesets para ele aí. Salamence Sombroso é o próximo, com Presas de Fogo e Voar. Temos também o Staraptor na versão sombrosa aí, com Lufada de Vento e Voar. Lufada de Vento é golpe de legado dele. Moltres Sombroso é o próximo, com Ataque de Asa e Ataque do Céu. Ataque do Céu é golpe de legado do Moltres. Temos também o Mega Salamence aqui, com Presas de Fogo e Voar. O Yveltal é o próximo, com Lufada de Vento e Asa do Esquecimento. Asa do Esquecimento é golpe de legado dele. Temos também o Mega Pidgeot, pessoal, com Lufada de Vento e Pássaro Bravo. Lufada de Vento é golpe de legado do Pidgeot. Enamoros na sua forma encarnada aparece na sequência com Vento de Fada e Voar. Temos também o Articuno de Galar com Corte Psíquico e Voar.
Tornados na forma Therian é o próximo aqui com Lufada de Vento e Tempestade Álgida. Tempestade Álgida é golpe de legado Tornados. Staraptor volta na sua forma normal com Lufada de Vento e Voar. Temos também o Salamence, dessa vez na sua forma normal com Presa de Fogo e Voar. O próximo da nossa lista aqui é o Braviary com golpe de ar e voar. Temos também o Moltres na forma normal com ataque de asa e ataque do céu. Braviary de Hisui é o próximo com golpe de ar e voar. Moltres de Galar aparece na sequência com ataque de asa e voar. Temos também o Hunt Crow aqui com bicada e ataque do céu. O próximo na nossa lista aqui é o Tornado na forma encarnada com golpe de ar e furacão. E a gente fecha a nossa lista de counters aqui com os Zapdos de Galar com contra-atacar e voar. E como eu já adiantei pra vocês, pessoal, o Verizon é uma máquina de combate, um Pokémon muito forte na outra liga aí, pessoal. É um dos melhores Pokémon nessa liga, com chute duplo, espada sagrada e lâmina de folha. Espada sagrada é golpe de legado dele, você não vai receber esse golpe assim que você capturar esse Pokémon, então você vai precisar gastar um TM Elite carregado pra colocar o espada sagrada nele, tá? Um time muito recomendado pra você utilizar o Verizon, pessoal. É um time composto por Verizon, Cobalion e Lapras. Você pode deixar o Verizon de lead aí, que é o primeiro Pokémon do seu time, tá? O Cobalion fica mais pra proteger o Verizon aí, caso ele tenha um lead que vai perder, você vai trocar pro Cobalion, que ele é o safe switch, e o Lapras é o closer do time, né? Você vai utilizar ele pra fechar a batalha quando não tiver escudos ou quando o oponente estiver quase falecendo ali com os Pokémon, tá? Vale lembrar que esse time é um pouco fraco a lutador, então toma cuidado com esse time, por isso eu preparei um segundo time aqui para você utilizar o Verizon, que é muito forte também, tá? Você vai utilizar o Poliwrath como o primeiro Pokémon do seu time, então você começa em campo com o Poliwrath, pode utilizar o Verizon lá como closer e a Cresselia vai ser o seu safe switch, tá? Porque a Cresselia é um Pokémon muito tanque, ela vai resistir a muitos golpes aí, então ela tem uma defesa extremamente alta, por isso ela é um excelente safe switch, que é aquele Pokémon que você utiliza para combater o Pokémon que ganhou o seu Pokémon de seu lead. Você não vai deixar o Pokémon perder, você vai trocar pro seu safe switch e a Cresselia vai brigar com muitos Pokémon aí. Então o Verizon fica mais pra close nessa situação, o Poliwrath é o seu lead e a Cresselia é o seu safe switch, tá? Pode utilizar qualquer um desses dois times aí, vai ser muito útil, porque o Verizon é muito forte na outra liga. Aproveita que eu tô falando de raid lendária aqui, não se esquece de ver as raids lendárias do mês de agosto, que estão sensacionais pra você pegar aí os melhores Pokémon pra você utilizar no Pokémon GO. Eu vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo live ou gameplay e até mais!